Voltamos com o programa Paparazzi VIP e agora para falar de um assunto muito interessante para essa época que estamos vivendo, né? Estratégias de marketing em tempos de crise. E para falar sobre isso, a especialista em marketing, Priscila Guidini. Obrigado, Priscila, por estar compartilhando com a gente seu conhecimento na área. Eu muito que importante. agradeço o convite. Obrigado. A Priscila é coordenadora do curso de marketing da Toledo, uma das faculdades mais conceituadas aqui do Oeste Paulista. Ela vai falar pra gente um pouquinho sobre esse assunto, né, Priscila? Porque não dá pra viver sem o marketing, né? Não dá. Sim, em épocas normais o marketing é fundamental, em época de crise ele mostra a sobrevivência da empresa. Com certeza. E assim, um plano bem estruturado nesse momento faz toda a diferença, né? Mas como lidar com isso? Como que é o começo? Porque em tempos normais não dá pra ficar sem, em tempos de crise piorou ainda, né? Como que faz? Então, o que a gente vê é que as empresas não têm geralmente um planejamento. Então, o começo é planejar onde eu estou, aonde eu quero chegar, né? Quais são as metas que eu vou ter para esse ano? Como eu vou atingir essas metas? Então, isso é um planejamento básico para qualquer empresa. Sim. O ponto de partida pode ser esse. Um problema também que pode parecer desespero, né? Dependendo do plano de marketing que a pessoa fazer. Como não esbarrar nesse desespero, para parecer que, vem comprar na minha loja, vem na minha empresa. Entendeu? E também para não parecer também, se achando demais, entendeu? Tá tranquilo. Como achar o tom certo, porque né? tem muito isso, né, no marketing também. Tem. Na verdade, assim, a gente tem que enxergar quem é o nosso público-alvo. E hoje a gente compra muito mais benefícios do que produto. Ninguém compra produto, a gente sai para comprar o benefício que aquele produto traz para a gente. Então a grande dica é, qual é o benefício que eu estou vendendo para o meu cliente? Qual é o benefício que ele está comprando? Quando eu começo a enxergar isso, eu começo a entender exatamente qual é o tom da conversa que eu vou ter com ele. Quando eu passo a não leiloar o meu produto a qualquer preço, mas exaltar os benefícios que esse produto tem. Sim. E Priscila, qual a importância de entender a psicologia do consumidor e os hábitos do consumidor na hora de criar uma estratégia de marketing? Fundamental também, né? A gente precisa entender como esse consumidor está se comportando. Em época de crise, esse comportamento muda um pouquinho, né? O que é um pouco mais supérfluo a gente deixa de lado, opta por produtos mais necessários ou espaça mais a compra de supérfluos. Então, entender como é esse comportamento vai me ajudar a montar o meu planejamento, a pôr as minhas metas. E para conseguir um vínculo emocional com o consumidor, normalmente as estratégias de marketing utilizadas às vezes tocam no assunto da crise, mas na sua opinião isso é um tiro no pé? É um momento em que todo mundo aperta o cinto, né? Eu acredito que nesse momento as marcas têm que olhar para os seus consumidores e tratá-los assim como rei. Né? A gente tem um sério problema de atendimento na nossa região, no Brasil todo, né? Todo mundo sempre reclama que não é bem atendido, que as empresas só procuram o cliente quando quer vender, depois que o cliente compra o produto, a empresa esquece o cliente. Então, o melhor vínculo emocional é fazer o seu cliente se sentir importante. Em alguns segmentos, falar de crise vale a pena, porque a crise pode ser uma oportunidade para comprar um produto com um preço melhor, com os juros zeros. Em outros segmentos é melhor nem tocar no assunto. Vai depender bastante de qual produto a gente está vendendo. Sim. E quais estratégias mais eficazes para aqueles gestores assim mais contidos assim? Porque tem pessoas que na época que tá boa falam, não preciso fazer marketing porque já estou vendendo, o que também, né, é um equívoco, né? Porque se fosse assim a Coca-Cola não faria nunca, né? Porque precisa de mais propaganda, né? Então, e aí tem umas pessoas então que em época de crise se fecha ainda mais. Então, qual a sua dica para essas pessoas assim que tem mesmo esse pensamento? Não é um defeito, na verdade faz parte mesmo do plano. Às vezes não está acostumado a fazer o marketing, às vezes não tem uma equipe que direciona ele para isso. Como lidar? Então, nesse momento em que geralmente os orçamentos estão mais apertados das empresas também, são duas as dicas. Uma é ir para a área digital, que é mais barato, a gente consegue mensurar melhor. E outra dica importante é o marketing direto.
né? É isso que eu disse anteriormente, falar diretamente com o seu cliente, né? Através ou dos meios digitais, ou escolher aquela mídia que é bem certeira para falar com o seu cliente, né? Analisar bem como é esse comportamento e ir direto no ponto. Não dá para ficar pulverizando muito, tem que ir um pouco mais diretamente porque o orçamento é mais curto, né? E normalmente nessa época eles querem retorno imediato, né? O que não acontece. Nem sempre acontece, né? Nem sempre. Muitas vezes não dá para medir esse retorno. É um retorno de imagem, é um retorno de lembrança da marca, que eu não vou comprar agora, mas quando eu for comprar o meu produto eu vou lembrar daquele impacto, daquela propaganda, por exemplo. É difícil medir isso, né? Não é fácil. Não é fácil, mas sempre vale a pena estar falando com o seu cliente, estar entendendo qual é o comportamento dele, estar tratando ele como o rei. É isso mesmo, acho muito importante. Nós da revista Paparazzi tratamos nossos clientes assim, porque sabemos a importância de cada um deles nas nossas páginas, aqui no programa também. E não dá para viver sem o marketing, né? Não dá, principalmente nessa época. Com certeza. Fica a dica aí de uma especialista em marketing, gente, Priscila Guidini. Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, um prazer. Deixa o convite para todo mundo seguir a Priscila aí nas redes sociais, que você posta também umas dicas muito boas lá no seu Facebook, né, Pri? Isso, no Facebook, no site, sempre tem alguma novidade. Exatamente, gente. Fica a dica. Obrigado, Pri. Obrigada a você.